Agora, não tem perguntas, então? O Ministério Público não tem perguntas. Tá certo. Então, vou passar aos senhores e senhoras defensores e defensoras. Se quiserem, sim, fazer uma espécie de rodízio. Eu vou ter que deixar uma cadeira livre, ou ali na ponta também. É que se tivesse uma cadeira ali, talvez fosse útil a gente... Dá, claro. Não, agora... Porque como a sala está lotada, né? Seria útil, assim. Eu só vou solicitar que o defensor só identifique em defesa de quem, só para ficar registrado. Tá? Senhor Daniel, correto? Boa tarde, senhor Daniel. Meu nome é Carlos Roberto Borges Macedo. Eu sou defensor do senhor Roberto Brasiliano da Silva. Só para termos de esclarecimento, o senhor afirmou, abre aspas, o brasiliano era o operador, fecha aspas. Vossa Excelência indagou, como se fosse o braço direito do senhor Juarez. Na questão, os R$8.500 por mês, o senhor recebia através das mãos do senhor brasiliano, através do senhor Juarez, correto? Eu recebia das mãos do Juarez Santana. Certo. Pode ser lá também, não. Pode ser lá porque não está gravando o vídeo. Então. O senhor ficou onde o senhor se ficar mais confortável, só não fale muito longe do microfone, por favor. Desde quando e por quanto tempo o senhor se recorda? O senhor pode afirmar? Aproximadamente 1 ano. Certo. E qual é o cargo efetivamente do senhor brasiliano? O senhor brasiliano não tem cargo nenhum porque ele não é servidor público federal. Ok? Certo. Não tem cargo. Tá ok. Muito obrigado, senhor Daniel. Sem mais, muitíssimo. Ótimo. Obrigado, senhores e senhoras. Por favor. Pela defesa de Roberto Pelli, meu nome é Juliana Tavares. Senhor Daniel, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor comentou que teve uma reunião que aconteceu lá na Unifrango, em que o senhor teria solicitado, né, em nome do Zanon, juntamente com o Zanon lá nessa reunião, que a empresa, né, os acionistas ali representantes, pagassem um valor, alguma coisa para o Zanon. O senhor presenciou algum recebimento por parte do Zanon? Não. Eu não presenciei nenhum recebimento. Mas eu ouvi as escutas que envolvem esse assunto e eu não tenho dúvida nenhuma que ele recebeu recurso da Unifranco. Tá. Já que a gente entrou nesse assunto dos áudios, acho que o senhor deve ter, então, tido conhecimento e acesso pela sua defesa, que inclusive existem áudios mostrando que o Zanon ele reclamava para o filho dele, né, que o Roberto Pelli não estava pagando, ou não pagava nenhum valor. Ele reclamava que na Unifrango não tinha acesso. O senhor ouviu os áudios, né? Até se o doutor quiser colocar para ele ouvir, mas o senhor acredita que tem ouvido. Então, o senhor ainda teve conhecimento disso, que ele reclamava que não tinha pagamento. Ele reclamava, só que quem manda na Unifrango é o Cilinho, que é do frigorífico lá de Maringá, tá? Ele reclamava para o Cilinho que o valor estava muito baixo, entendeu? Diversas reclamações, ele queria até se reunir com o Cilinho. Eu tenho esse conhecimento. Okay? Então, portanto, a Unifrango pagava alguma coisa para ele. A Maria do Rocio testemunha isso, que ela também ouviu essa conversa do próprio empresário no almoço. Só um pouquinho. Ouviu essa conversa onde? Em Maringá, num almoço, que o empresário reclamou que ele estava com a garganta muito aberta, queria mais, e ele não estava suportando mais as ligações. Só uma dúvida, com licença. Quem reclamou? O Cilinho, que é do GT Foods de Maringá, que é um dos que hoje deve ser é bem diretor da Unifrango, porque ele detém a maioria das cotas da Unifrango, por ser um dos que mais abate nesse setor aí, nessa sociedade. Tá.
E para terminar, como que teria sido essa solicitação? Então existiu uma reunião, o senhor comentou, o senhor teria ido até a empresa com o Zanon e com os 2 acionistas lá que estavam presentes, teve um almoço, o senhor comentou isso. Como é que foi essa reunião? Foi falado de valores? Não. Como é que foi isso? Não, eles me convidaram para um almoço, eu aceitei, no próprio restaurante da empresa. Acionista lá só tinha o Domingos, certo? Que é dono de frigorífico. O Roberto Pella é empregado, não é acionista. Eu solicitei, certo? A pedido do Zanon, que eles fizessem um pagamento para eles, certo? Com a minha força do cargo de superintendente. Eu solicitei. Então foi determinado algum valor específico? Não foi determinado nada, não ficou acertado nada, e eu também não sei te dizer qual é o valor que foi pago efetivamente mensal, certo? Eu não tenho essa Nunca informação. presenciou nenhum pagamento? Eu nunca presenciei, tá? Ok, sem mais, obrigada. Senhores e senhoras, doutor, por gentileza. Então, só para esclarecer uma dúvida que ficou ali, o senhor o senhor também não recebeu nada Eu recebi. propriamente do PL? Eu recebi duas parcelas do Zanon de R$ 2.000, R$ 2.500, provindo de propina que ele arrecadava nas plantas que ele era responsável, certo? E não quis mais, porque é um valor muito pequeno, tá? Eu não queria. Mas o senhor recebeu de quem? É que eu Do não... Zanon. Do Zanon. Não Ele, para pagar, ele tinha que receber. Ele recebia de alguém. E como eu solicitei, eu tenho certeza que a empresa, ela não ia deixar de atender. Mas diretamente o senhor nunca recebeu? Diretamente eu nunca recebi. Se tratando da Unifrango, Não, né? Não. Dessa unidade da Unifrango eu nunca recebi nada. Ok, obrigada. Ok? Boa tarde, senhor Daniel. Verdade? Meu nome é Marcos Dauber, sou pela defesa de Valdecir Belançon. Pois não. No seu interrogatório agora, o senhor mencionou que o Valdecir por 2 vezes pagou propina para o senhor no valor de 10 mil, Certo. em razão que o frigorífico Rainha da Paz estava com alguns probleminhas. O senhor usou esse termo. Certo. Quais eram esses probleminhas que o frigorífico Probleminhas tinha? é que o chefe da regional queria tirar o fiscal da planta, certo? E quando você tira um fiscal da planta, como é o caso do Orquiza, certo? Que é um fiscal que já estava caminhando dentro do escopo da empresa, certo? Ele recorreu a mim e me pediu isso. Esse é um probleminha que não é um probleminha, é um problemão. Quando você tira um fiscal da planta e você não tem nem quem pôr, a planta para e ele não exporta, ele não certifica nada. O senhor também comentou que o chefe da outra Londrina não tinha poderes para fazer essa gerência de funcionários, que isso era responsabilidade aqui por Curitiba. Como é que ele poderia tirar o senhor Orquiza da planta se era atribuição a Curitiba? Mas ele fazia. Ele fazia e passava por cima das atribuições do superintendente. Tá? Era praxe isso. Não só isso. Ele respondia até para juízes, certo? Coisas que é da alçada do superintendente. E ele respondeu muito processo por causa disso. O senhor mencionou também, nesse trecho, que este fato aconteceu no seu segundo mandato. Qual foi o período do segundo mandato mesmo? 2007, 2014. Certo. E agora, no final, que faz mais de 8 anos que o senhor não tinha nenhum relacionamento com o Juarez. Ok. Certo. Quando que aconteceu esse pagamento? Em que ano? Isso aí foi no segundo mandato. O ano? Eu tenho aqui na minha agenda todas as reuniões que o Valdecir fez no meu gabinete comigo. Data, dia e local. Certo. Para fornecer para o senhor. Não. Para mim... o senhor também mencionou que o senhor Valdecir faz pagamentos para o Juarez e para o Rafael. O senhor presenciou algum pagamento para esses dois? Eu nunca presenciei, mas isso é sistêmico. O senhor presume que ele pagou? Eu presumo que ele pagou. Quantas vezes o senhor já foi no frigorífico Rainha da Paz? Eu fui uma vez no frigorífico. Qual foi o propósito da sua visita ao frigorífico? Proposta foi... Propósito, não proposta. Propósito foi conhecer a planta, certo? Que eu não conhecia. A convite do próprio Valdecir. Que ano que aconteceu esse fato? Não recordo. Quem nomeou o senhor Orquiza para trabalhar, para ficar como fiscal permanente lá no frigorífico? Doutor, são diversas nomeações. Eu não posso recordar, certo, se foi eu que assinei esse ato, se foi o Gil, ou se foi algum antes de mim. Ele está há mais de 10 anos lá. Então, nós teríamos que consultar o Ministério da Cultura, o setor competente, para ver quem que assinou essa portaria. Eu não recordo. O senhor conhece algum diretor, proprietário de empresa chamado Valdecir Spaciari? Conheço. Qual que é a planta, qual a empresa que ele tem? Ele tem ele tem um frigorífico de suínos, certo, em Cambira. Cambira? Cambira.
Conhece a planta? Conhece o frigorífico? Nunca fui no frigorífico, mas sei que ele tem essa planta. Só uma complementação, Excelência. O senhor mencionou em vários momentos aqui do seu interrogatório que o senhor acompanhou e verificou as gravações dos áudios. Pois não? O senhor chegou a verificar as gravações do seu Valdeci? Não. Não? Não. Então, tá bom. Obrigado, Excelência. Senhores, senhoras. Boa tarde, senhor Daniel. Meu nome é Matias Vilhena de Andrade Neto, estou na defesa do Luiz Carlos Zanon Júnior e, bom, são só algumas questões fáticas aí que eu tenho a esclarecer. Excelência, primeiramente, muito embora eu venha me reportar a esse documento que o seu Daniel trouxe, etc., eu vou me ater aos fatos que envolvem o documento. Eu não vou pedir para que o documento seja mostrado ou qualquer coisa nesse sentido. Seu Daniel, esse documento envolve qual frigorífico? O senhor lembra? Esse documento relativo a a passagem do seu Juarez por cima da inspeção, determinando envolve o frigorífico Frigomax. Frigomax. O senhor lembra quem são os fiscais que assinaram esse documento? Está aqui, doutor. Carlos Fernando G. da Costa, agente de inspeção, fiscal de nível médio, e José Teixeira Filho, agente de inspeção sanitária de nível médio, e o próprio Luiz Carlos Zanon. Luiz Carlos Zanon Júnior. Tá. Uhum. O senhor tem conhecimento de que o senhor Luiz Carlos Zanon Júnior respondeu processos disciplinares por ter, por exemplo, relevado atos enfim, que infringiam normas técnicas do Ministério ou algo nesse sentido? Eu não me recordo. Eu recordo de um fato que eu fui convidado a participar na abertura da exposição de Maringá, numa sexta-feira à tarde, pelo superintendente Gil Bueno Magalhães. E eu liguei para o Zanon. Falei, Zanon, eu vou a Maringá. Você não quer ir lá para a gente conversar um pouco? E ele foi no final da tarde. E até por perseguição do Juarez e do Gil, surgiu na ouvidoria do Ministério uma denúncia contra o Zanon dele estar passeando no Parque de Exposição de Maringá. Uhum. Então, isso aí fica patente a perseguição em cima do funcionário. Entende? Uhum. Né? O Gil abriu imediatamente um PAD, né? Ele foi apenado. Né? Imagina, um fiscal federal ser apenado porque participa da abertura de uma exposição feira agropecuária. Eu, como superintendente, o ministro Renaud Stefanes, quando ia no show rural, eu levava todos os fiscais da região numa tarde. Eu não vejo mal nenhum, mas a perseguição, certo, em cima do fiscal, aconteceu, isso é um fato, está lá nos autos do Ministério da Agricultura, onde ele foi apenado por ter feito isso aí. O Gil dormiu naquele dia em Maringá, na sexta-feira, pegou o carro oficial, passou por Londrina, foi num restaurante, se reuniu com o grupo criminoso de Londrina, elaborou documento, porque o motorista contou, e a testemunha, elaborou esse documento, e esse documento foi para a ouvidoria do Ministério. Um ato criminoso, certo, em cima de um fiscal federal. Ok? Uhum. Senhor Daniel, e eu tenho o documento. Perfeito. Obrigado. Uma outra questão. O senhor sabe se esse foi o único processo administrativo que ele respondeu? Ou... Não. Tem mais, mas eu não recordo assim qual é o ato, certo? Uhum. Mas a perseguição em cima dele foi muito grande. Uhum. Sorte dele que eu fui parceiro dele. Fui parceiro em corrupção e fui parceiro dele em atos para que ele pudesse continuar trabalhando com o senhor fala só no microfone, porque senão depois eu não vou conseguir ouvir na hora de sentenciar. Entendi. Seu Daniel, uma outra dúvida, o senhor mencionou, lógico, não é exatamente essa a minha pergunta, mas uso de veículo oficial. O senhor ouviu falar de algum problema envolvendo a concessão de veículos oficiais a fiscais que não faziam parte da organização criminosa Ultra Londrina? Não, eu sei que o Zanon trabalhava com carro particular. Uhum. Entendi. As próprias câmaras lá da Unifrango podem atestar isso. Na Frigomax podem atestar isso, certo? Por quê? Excelência, eu vou me remeter ao depoimento da senhora Maria do Rocio.
A senhora Maria do Rocio, quando prestou seu depoimento aqui hoje, também compromissada em virtude de um acordo de colaboração premiada, disse que uma das pessoas com quem o senhor Juarez trabalhava dificultava o acesso a veículos oficiais, a fiscais e funcionários que não faziam parte do grupo da organização criminosa capitaneada pelo seu Juarez. Foi justamente esse o intuito da minha pergunta, se porventura o seu Zanon foi prejudicado por isso. Não posso falar, porque a Maria é ela que fazia as programações de fiscalização no Estado, né? É ela que ouvia dos fiscais qual era os reclames, certo? Então ela que pode atestar mais isso. Não chegava no superintendente, certo? Entendi. Okay? Então ela que sabe dessa questão. Ela sabe dessa questão. Se ela falou, ela está falando uma coisa correta, porque ela está sob colaboração também, ok? E eu posso dizer que eu só vi ele trabalhar lá na Unifran com um carro particular, ok? Perfeito, perfeito. Uma outra dúvida, a última, excelência. O senhor mencionou que a grande maioria dos fiscais, se não todos, recebem algum tipo de auxílio. A que título? Lógico, há os fiscais que pagam o superintendente para que mantenha o seu cargo. Isso eu compreendi. Agora, o senhor mencionou que o Luiz Carlos Zanon Júnior pagou apenas 2 vezes. Ok. E se ele recebeu esse valor, que o senhor mencionou que talvez fosse de R$2.000, R$3.000, esse valor seria a título de quê? A título de uma propina, certo? Para auxiliar ele no dia a dia, no deslocamento, uma gasolina. Ele trabalhava com um carro particular. O senhor lembra que carro era? Ele tinha uma caminhonete cinza, né? Ele tinha 2 carros, e tinha um carro da Chevrolet, desse... Ford, não? Ford Fusion. Isso. Preto. V6. Eu cansei de ver esse carro lá eu passava lá, né? E outra coisa, bom, excelência, a princípio são essas as dúvidas que eu tinha, agradeço. Eu vou a palavra. Senhores e senhoras, de novo, doutor? O senhor já não falou? Ah, tá, não, vai lá, por favor. Não, go ahead. Senhor Daniel, de acordo com o senhor Gil Bueno, de Magalhães, também sou defensor dele, o senhor, abre aspas, disse, abre aspas, dormiu em Maringá, foi em restaurante e se reuniu com os outros para praticar crime. Tem os documentos, fecha aspas. Só uma pergunta, esses documentos estão nos autos? Não, esses documentos estão comigo aqui. Tá ok, só isso, senhor disse. Muito obrigado. Okay. Última indagação. O senhor ouviu dizer que, em razão dos valores que Luiz Carlos Zanon Júnior recebeu, ele deixou de praticar algo que ele deveria fazer? Não. Nunca? Nunca. Ele nunca deixou de fiscalizar? Não. Nunca praticou algo a mais em razão desses valores? Não tem nenhuma reclamação de nenhuma empresa oficial nesse sentido. Nunca chegou para mim. Nunca. Okay? Perfeito, então. Obrigado, seu Daniel. É a última. Obrigado, excelência. Senhoras e senhoras, se ninguém tem mais permaneça como se encontra. Obrigado. Se alguém tiver pergunta, se mexe agora, senão, muito obrigado. Pode.